Bom, olá a todos. Um rapaz fez uma pergunta aqui pra mim no vídeo anterior. Por que no livro do Apocalipse ele omite a tribo de Dan? E eu acho interessante, né? Eu até falei pra ele, boa pergunta, porque eu nunca abordei esse tema antes. No Apocalipse, no capítulo 7, o autor fala dos remanescentes, né? Que haveriam 144 mil salvos, né? Da tribulação, que seriam 12 mil de cada tribo de Israel. Aqui em Apocalipse 7, do versículo 5 a 8. E ele não menciona a tribo de Dan. Mas primeiro, para entender esse probleminha, vocês têm que entender um pouco sobre as tribos de Israel. Israel era dividido em 12 tribos, todo mundo sabe disso, né? Que eram os dois filhos de Jacó, que eram os 12 filhos de Jacó, perdão, que vocês perdoem que o meu teclado está com um pouco de defeito. Talvez eu aperto alguns números e ele não vai. Então Jacó teve 12 filhos com 4 mulheres. E esses filhos seriam as 12 tribos de Israel. Porém, a tribo de Levi, ela não foi contada, porque os levitas foram separados, né, para servir no templo, né, o sacerdócio, então eles iam receber os dízimos, então eles seriam ministros, né, das outras tribos restantes. Então, se não tem a tribo de Levi, seriam 11 tribos, correto? Correto. Mas acontece que a tribo de José, que era o José do Egito, aquele que desceu lá para o Egito, ela foi dividida em duas, porque Jacó tinha falado que os filhos de José, Efraim e Manassés, seriam filhos dele, que seriam como se fossem seus filhos. Então voltaria a 12 ao mesmo jeito, ok? Ok, você pode ver em Gênesis 35, aqui fala das 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Jacó. E aqui em Gênesis 48 você vê essa divisão, né, da tribo de José, porque Efraim e Manassés seriam filhos de Jacó. Ele mesmo falou, são meus filhos, correto? Então voltaria ao número 12 do mesmo jeito. Para quem quiser entender melhor, tem uma tabelinha aqui, ó. Jacó teve 2 filhos com Bila, que foi Dan e Neftali, 2 filhos com Jacó e Benjamim, 6 filhos com Lia, foi Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, e 2 com Zilpa, Gade e Asser. Só que aí Levi não conta, então fica o número 11, e José foi dividido em 2, então volta o número 12, correto? Então daria no mesmo. Só que aí quando chega aqui em Apocalipse, tem um probleminha. Primeiro que ele não conta a tribo de Dan, e aqui a tribo de Efraim, ele também não conta. Em vez de Efraim, ele coloca o nome de José. Aí teríamos um problema. Por que o autor do Apocalipse não contou Efraim e não contou a tribo de Dan? É estranho. Na verdade, a explicação cristã fala que Dan e Efraim teriam se contaminado com idolatria. Por isso que o autor do Apocalipse não contou. Você pode ver aqui em Gênesis 49, na profecia de Jacó, que ele fala que Dan seria uma serpente, né, um inimigo, junto aos filhos de Israel. E quando Israel foi dividida na época do pós-Salomão, Jeroboão, dos filhos de Salomão, ele edificou lá no monte, na terra de Efraim, foi onde ele edificou. E lá no monte de Efraim, junto a Dan, ele fez 2 bezerros de ouro. E ele ainda falou para Israel, vê aqui os teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Aí ele pôs um altar em Betel e o outro altar ele colocou em Dan. Então essa seria a explicação, que Dan e Efraim teriam se contaminado com a idolatria pós o reino dividido, conforme profetizou Jacó, que Dan seria uma serpente, né, um inimigo junto no caminho de Israel. Tanto que você vê que Oséias, né, ele fala, Efraim está entregue aos ídolos, deixa-o. Essa é a explicação cristã. Aqui tem uma tabelinha, ó, você vê que o reino dividido, ó, o reino do norte. Foi aqui no reino do norte, onde tinham 10 tribos, que Jeroboão fez os bezerros de ouro, né, um em Betel, que era próximo de Efraim, e outro lá em Dan. Então, foi mais ou menos isso a explicação cristã, por isso que o autor do Apocalipse dividiu. Mas aí tem 2 problemas aqui. Primeiro que o problema é que o autor do Apocalipse, quando ele exclui Efraim, ele coloca José. Só que José e Efraim é a mesma coisa, porque Efraim é a metade de José. Que nem vocês veem aqui na tabelinha, ó. Efraim e Manassés eram os 2 filhos de José. Então não adianta ele, por exemplo, ele tirar a tribo de Efraim porque pecou, mas aí no lugar de Efraim ele coloca José, sendo que José também contém Manassés. Seria praticamente a mesma coisa. E aqui quando ele tira a tribo de Dan, ele coloca a tribo de Levi. Só que Levi nunca foi uma tribo nesse sentido. Levi era uma tribo apenas sacerdotal, para ministrar no templo. Então nós teríamos outro problema. E por fim, um outro problema que nós teríamos aqui é que no livro de Ezequiel, a partir do capítulo 40, é chamada Torá de Ezequiel, Ezequiel faz algumas profecias futuras. E no capítulo 48 eles falam uma promessa futura de que Deus dividiria, né, a terra ali de Israel, muito além daqueles limites lá de números, lá, ou mesmo de Deuteronômio,
que a terra de Israel seria muito maior, e Deus divide entre as tribos de Israel. E nas tribos de Israel que Deus divide, que é uma promessa futura, lembrando que essa promessa de Ezequiel já é pós o pecado aqui do livro de Reis, tudo isso, já é pós Efraim ter pecado, ou Dan ter pecado. Aí aqui no futuro você vê que Deus dá uma parte sim para Dan, uma parte para Dan e uma parte para Efraim também aqui, ó, Ezequiel 48, ó, e junta ao termo Efraim, etc e tal. Então, ó, Efraim terá uma porção. Então, tanto Efraim quanto Dan teriam uma porção, que quer dizer que eles seriam perdoados. Então, aí como é que fica então? Então, é difícil explicar. Talvez o entendimento do autor do Apocalipse tenha sido esse. Talvez ele tenha tirado essas tribos por causa do pecado, Dan e Efraim, dos pecados que houve com a contaminação com os bezerros de ouro lá na época dos reis de Israel. Mas também não justifica muito nele ter colocado Levi e José no lugar. Então, de qualquer forma, fica uma coisa aí meio confusa, ok? Então vai do critério e do entendimento de cada um. Paz a todos.